Hoje, falando sobre a taxa Selic, o assunto mais importante da semana que passou, e eu vejo que a gente fica sempre muito... A gente vê sempre muitas notícias nas redes sociais, nos jornais, na TV, enfim, todo quanto é lugar a gente vê muito sobre Selic, né? Virou cotidiano. A cada 45 dias ou menos a gente fica sabendo sobre a Selic subiu, a Selic caiu, enfim, é um palavrão que se torna cotidiano no mundo das pessoas, mas em virtude das perguntas que eu recebo, das dúvidas que eu vejo a galera ter, e por não ser uma coisa que está não é de interesse das pessoas, né? As pessoas não têm interesse em se aprofundar nisso por várias razões. Muitas pessoas não conhecem, não sabem como funciona, para que serve, como a taxa Selic influencia na sua vida direta e indiretamente, o quanto isso é importante na economia e na vida da gente. Então, fica ligado, toda segunda-feira eu gravo um podcast que vai ao ar na quarta-feira e eu faço a transmissão desse podcast via Instagram. Então, se você está no podcast, vai lá agora no Instagram, @roberto.francischini, segue a gente lá, manda sua mensagem, manda sua dúvida, dá sua sugestão de tema para os próximos podcasts, enfim. Tem no YouTube também um canal onde eu posto lá os vídeos completos, já são mais de 30 semanas, mais de 30 vídeos sobre um tema específico sobre o mundo dos investimentos, e toda segunda eu escolho algo para falar, e em virtude da gente estar vivendo esse momento diferente na economia, diferente no mundo, internamente a gente está com a menor taxa de juros da história do Brasil, desde que isso começou a ser medido. O Brasil nunca teve uma taxa de juros tão pequena, inclusive com taxas de inflação, tudo indica negativas, a gente vai ter algo aí que a gente nunca viveu. Então, por isso eu resolvi falar sobre a Selic e como a Selic influencia na sua vida diretamente. Então, o título da live hoje é Taxa Selic e eu com isso. O que você tem a ver com isso? Bom, então para a gente começar, eu já falei sobre isso, mas a gente escuta muito escuta em todo lugar, né? Na TV, no jornal, na rede social, só falta escutar no churrasco sobre taxa Selic. E a pergunta, né, que não quer calar é como isso influencia na sua vida, como é que a taxa Selic está inserida na sua vida, o que ela atrapalha, o que ela ajuda, como é que isso faz parte da sua vida, mesmo às vezes a gente às vezes a gente nem sabe, mas ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Para começar, vamos falar o que é Selic. A Selic é uma abreviação, né? É uma sigla que chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Um nome, né, um palavrão gigantesco, aí, um nome feio, que significa nada mais do que um sistema computadorizado, usado pelos bancos, pelo Banco Central, disponibilizado pelo Banco Central, para que sejam liquidados os títulos e os empréstimos interbancários durante o dia. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. É utilizado pelo mercado interbancário normalmente. Normalmente não, sempre utilizado pelo mercado interbancário para operações diárias, né? Por que os bancos precisam fazer operações interbancárias entre si durante o dia? Aí vai um conceito econômico também que chama-se compulsório. Não sei se você sabe, mas todos os depósitos que são feitos nos bancos, todos os dias a gente faz depósitos, todo o dinheiro que é colocado no banco, um percentual desses recursos obrigatoriamente por lei tem que ficar
depositado no Banco Central. Então isso a gente chama de compulsório, é um valor que o banco tem que colocar lá depositado no Banco Central. E ao final do dia, aquele limite determinado por lei pode ser maior ou menor do que estipulado por lei. Eu sou o banco número 1, o banco A, e o meu limite é 100, eu cheguei no final do dia com 80. Então eu preciso terminar o dia cumprindo a lei, ou seja, eu preciso de mais 20. E como é que eu faço isso? Eu pego um empréstimo de outro banco, e por este empréstimo eu vou pagar a taxa da Selic, do sistema Selic. Então assim, quanto maior for esse compulsório, que é um percentual do depósito, então quanto maior for essa taxa, quanto maior for esse percentual estipulado pelo governo, maior é a quantidade de dinheiro depositado no Banco Central e, inversamente, menor a quantidade de dinheiro na economia. E quanto menor o compulsório, quanto menor for essa taxa, mais dinheiro está andando pela economia. Então, ao final do dia, é apurado, os bancos apuram, suas tesourarias vão lá, apuram o seu balanço, o seu balanço de pagamento ali naquele dia e vê se está com sobra ou com falta. Se tiver faltando, vai lá no outro banco, pega emprestado por uma noite, por um único dia, para poder cumprir a lei do compulsório. E aí esses empréstimos vão rolando todos os dias e por isso se paga a taxa Selic. Essa taxa Selic interbancária, para quem é um pouquinho mais antigo, para quem viveu aí na década de 80, 90, existia uma figura muito comum no mundo dos investimentos, que era o overnight, principalmente em épocas de hiperinflação, você aplicava o dinheiro no banco pela taxa over. Se você deixasse o dinheiro fora do over, você perdia muito dinheiro, porque a inflação de um dia para o outro, às vezes era de 2 dígitos, e você perdia grana. Então, a taxa over rola até hoje, mas entre os bancos. A Selic é um sistema, como eu falei no começo, é um sistema computadorizado, disponibilizado pelo Banco Central, que é usado para controlar essas operações entre bancos, para controlar as emissões de títulos também do governo, e nada mais é do que um sistema em que está todo o sistema bancário, todo o sistema ligado ali, fazendo transações entre si, e é por isso que, obviamente, na própria sigla está o nome de sistema, A gente chama de sistema, não é à toa, porque realmente é um sistema. Essas operações entre bancos, elas são lastreadas em títulos do Tesouro, Ou seja, um banco, quando você vai pegar um empréstimo no banco, algumas modalidades de empréstimo, o banco solicita uma garantia para você, não solicita? Às vezes solicita o seu carro em garantia, solicita a sua casa, solicita dinheiro, algumas operações na bolsa solicitam garantia. Nas operações Selic é a mesma coisa, só que a garantia que um banco dá para o outro por aquele empréstimo que ela está pegando são títulos públicos. Ou seja, o Itaú vai pegar empréstimo do Bradesco. Bradesco, tá aqui, eu quero que você me empreste 5 bilhões de reais hoje e, como garantia, eu vou dar os meus títulos públicos que eu tenho na minha tesouraria. Então, nada mais é do que isso. Essas operações interbancárias são lastreadas em títulos do Tesouro. A Selic, a taxa Selic, aquela taxa que você vê ali na TV, que aumenta, que sobe, que abaixa, enfim, ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que define essa taxa, que se reúne 8 vezes por ano para definir a taxa. Pode ser que aumente, pode ser que diminua, pode ser que se mantenha. Então, a cada 45 dias, esse comitê se reúne, verifica se toda a estrutura econômica, todos os dados, como a economia está caminhando naquele período, como veio caminhando, como se projeta para o futuro, e baseado nesses dados todos, se toma uma decisão de se aumentar
ou de se diminuir essa taxa Selic, que vai servir como taxa básica de juros, taxa básica da economia. Por isso que a gente chama de taxa básica mesmo, porque é ela que vai determinar praticamente todas as operações em que envolvam juros e empréstimos pelo Brasil. Essa taxa, ela tende a ser a menor taxa de juros da economia, né? Então, você não vai encontrar juros menores do que a Selic. Assim, a não ser que você pegue um empréstimo na sua família, sua mãe te empreste uma grana e não te cobre juros ou te cobre uns juros bem pequenininho, enfim. No sistema financeiro, você não vai encontrar a taxa de juros menor do que a taxa Selic, né? E por que? Qual é a razão de existir da taxa Selic? Por que o governo, por que os órgãos financeiros precisam estipular a taxa de juros da sua própria economia? Porque assim, pensa que a economia é uma... O que eu posso dizer aqui? Uma mesa de DJ. Manja uma mesa de DJ? Cheia de botão, cheia de controle, cheia de coisa que você aumenta, diminui, aumenta o grave, diminui o agudo, coloca um reverb, enfim, você tem um monte de recurso ali para sair uma música legal na ponta, né? A economia é uma parada assim, é uma parada que são várias coisas que você pode ajustar, que você pode mexer, que você pode aumentar, diminuir, para que no final saia algo interessante, né? Algo que faça sentido. Então, vamos dizer que a Selic seja o volume, é um dos principais ajustes, né? A gente tem metas de inflação, a gente tem superávit primário e tem a taxa de juros. São três coisas que são de fundamental importância para que essa engrenagem funcione direitinho. Então, vamos chamar a Selic de volume. A gente ajusta o volume da economia, aumentando e diminuindo a Selic. E por que isso? Porque o governo tem basicamente duas maneiras de arrecadar recursos, né? A primeira delas é a mais óbvia, é a que vem na sua mente logo de cara, é através de arrecadação de impostos. Então, tudo que a gente compra, tudo que a gente movimenta, qualquer coisa que se faça, um pedacinho daquilo que está fazendo, seja prestação de serviço, compra, consumo, financiamento, seja lá o que for, contratação de um funcionário, enfim, qualquer coisa que você está fazendo, de alguma forma você está gerando imposto para o governo. Um pedaço daquilo vai para o governo estadual, federal, municipal, enfim, vai para todas as esferas de governo. Essa é a forma que o governo tem de arrecadar dinheiro. Ocorre que o governo também precisa de dinheiro para se financiar, para financiar suas atividades. Às vezes esse imposto que está sendo gerado agora, ele só vai ser recebido lá na frente. Pode ser que ele queira fazer investimentos em outras áreas, infraestrutura, saúde, educação, seja lá o que for, ele precisa de dinheiro para fazer investimentos. Por alguma razão, ele não tem aquele dinheiro disponível fruto dos seus impostos. O que ele faz? Ele vai no mercado e oferece pagar uma taxa de juros a quem queira emprestar dinheiro para o governo. É assim que funciona os títulos públicos. Os títulos públicos nada mais são do que papéis, né, títulos emitidos pelo governo, que dizem o seguinte: olha, você me dá aqui o seu dinheiro e em troca do seu dinheiro eu te prometo pagar uma taxa de juros no prazo X, até o prazo X, até o prazo Y, eu vou te pagar juros semestrais, juros só no final, enfim, você faz um acordo, um contrato ali com o governo em que você dá dinheiro e o governo vai te pagar uma taxa de juros por isso. Enfim, você está emprestando dinheiro para o governo. Essa é a segunda forma do governo arrecadar recursos. E esses recursos, a taxa de juros que é negociada é a taxa Selic. A base dessas taxas é a taxa Selic. É baseada nessa taxa que o governo vai fazer as suas previsões de pagamento de juros, enfim, a chamada dívida pública, por exemplo, a dívida com títulos, né? Então, quando o governo aumenta a taxa de juros, ele está aumentando a sua própria dívida. Então, é um negócio meio difícil da gente raciocinar no começo,
Mas é assim que funciona. Isso funciona no mundo inteiro. Esse sistema, esse modelo é assim no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar que você tiver uma economia aberta, baseada nesses preceitos, vai ter esse sistema. Então, você empresta dinheiro para o governo pega aquele dinheiro e vai fazer os seus investimentos, vai pagar suas contas, enfim, vai fazer o que ele tiver que fazer com a grana. Esses títulos que são emitidos pelo governo, na grande maioria das vezes, o grande volume dos títulos existentes são comprados por bancos, pelos próprios bancos, né, que precisam lastrear suas operações. Então, para poder pegar empréstimo naquelas transações diárias, eles precisam ter títulos em carteira para poder dar em garantia, por exemplo. Então, além do que servem de base para que eles façam empréstimos, para que o próprio banco vai usar essas taxas para balizar os seus empréstimos, enfim, a sua carteira de empréstimos, seja de financiamento de carro, de imóveis, de cheque especial, de cartão de crédito, enfim, aquela cadeia toda de empréstimo vai ser baseada nessas taxas. E aí é onde eu gostaria de chegar. Hoje o papo acho que vai ser um pouco mais rápido do que o de costume, porque apesar de ser um assunto complexo, ele não tem muito que encher linguiça. Ele é simples, ele é pequeno, porém ele faz uma diferença danada na nossa vida. Então é aqui que eu gostaria de ficar um pouquinho mais de tempo. É como a Selic impacta na vida da gente. Como o aumento, a diminuição da Selic faz diferença no nosso dia a dia. E a gente pode não perceber, mas pode fazer diferença no seu emprego, né, no seu trabalho. Por que no seu trabalho? Porque a empresa que você trabalha, a empresa que você é funcionário, ela tem empréstimos a pagar, ela tem financiamentos a pagar, ela pode estar querendo fazer uma ampliação, seja de uma fábrica, seja de negócio, seja de uma sede, enfim, ela quer ampliar os seus negócios e para isso precisa de financiamento. Então, quanto maior os juros, mais caro vai ser esse financiamento. Quanto mais barato, mais fácil vai ficar e talvez essa expansão faça com que você seja promovido, que você ganhe mais, enfim, que alguém na sua família seja contratado. Então, no seu emprego ela já faz diferença, né? Já começa a fazer diferença. Na sua empresa, se ao contrário se você não é um funcionário, se você é um empresário, tem o seu próprio negócio, vai fazer total diferença, porque da mesma forma você vai fazer novos investimentos, fazer novas contratações, melhorar a sua produção, enfim, contratar mais pessoas para poder crescer. Tudo isso precisa de dinheiro, né? E são raras as empresas que têm todo o capital necessário para poder fazer os seus investimentos e crescer. Então, normalmente, empresas recorrem ao mercado financeiro, recorrem a bancos, recorrem a financiamentos de insumos de produção, por exemplo, para poder crescer. Então, quanto maior for essa taxa de juros, mais difícil vai ficar a vida do empresário, a menor a probabilidade dessas expansões acontecer. E por isso a economia começa também a entrar num modo de trava, né? Porque aí não se contrata novos financiamentos, não se expande, consequentemente não se contrata, não se contratando as pessoas não têm dinheiro, não tendo dinheiro as pessoas não compram, e não comprando as empresas não vendem, e não vendendo as empresas não têm lucro, e assim é um ciclo que se repete, né? Então é interessante a gente entender que como esse ajuste fino, como essa pequena mudança na economia pode chegar até você. Outra questão que pode te atingir são os financiamentos, é óbvio, né? Todo mundo tem conta em banco, todo mundo tem cartão de crédito, muitas pessoas têm financiamentos de carro, muitas pessoas têm financiamentos de casa própria, e isso está diretamente ligado, né? Quanto maior for a taxa de juros, quanto maior for esse nível,
menos as pessoas compram, menos as pessoas financiam, menos se vende casa, menos se vende carro, menos se produz carro, menos se contrata. Então você está entendendo a lógica, né, do ciclo econômico, da engrenagem econômica, como é que essa engrenagem dos juros, de alguma maneira ou de outra, vai chegando até você. Então você não vai ter, o seu cheque especial vai aumentar, os juros do cartão de crédito vai aumentar, os juros da casa própria vai aumentar, consequentemente vai aumentar o financiamento para o empresário, pode ser que aumente o valor do carro, aumente o valor da casa, aumente o valor no supermercado, enfim, é um ciclo que vai pegando todo mundo na cadeia, né? Obviamente que a taxa Selic vai fazer também diferença nos seus investimentos, para quem investe, principalmente em renda fixa, a Selic é o balizador dos investimentos, né? A Selic e o CDI, para efeitos didáticos aqui, só para a gente poder continuar e não entrar muito no mérito exato do que é o CDI, a Selic e a CDI são muito próximas. O CDI é um pouquinho acima, mas elas são, né, para efeitos didáticos, vamos dizer que são a mesma coisa. Então, quando a Selic aumenta, a rentabilidade do CDB aumenta, da LCA, da LCI, a poupança é afetada pela Selic. Eu não sei se você sabe, mas a poupança tem uma regra de rentabilidade que funciona assim. Quando a taxa Selic tiver 8,5% para cima, a poupança vai render 0,5% ao mês mais TR, né? Quando a Selic tiver desse valor para baixo, de 8,5 para baixo de 8,5, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então hoje a gente está nessa regra. A poupança vale 70% da taxa Selic. Por quê? Porque se a poupança continuasse dando 0,5%, independente de cenário, a poupança desse 0,5% ao mês e a Selic está dando, sei lá, 0,18% ao mês, quem é que ia aplicar em renda fixa? Quem é que ia comprar título do governo? Quem é que ia fazer alguma coisa se a poupança está pagando mais? Então, para evitar esse tipo de distorção, criou-se uma regra que é variável, que depende da taxa de juros. Então, hoje vale essa regra. E se eu não tiver ruim de cabeça, eu fiz as contas esses dias aí, 70% da taxa Selic dá... A taxa Selic está em 3% ao ano, né? Caiu na semana passada de 3,75 para 3, foi um corte agressivo, que não era esperado, mas era imaginado, dadas as circunstâncias que a gente tem vivido aí economicamente, e das projeções que a gente vai ter daqui para frente em relação à economia. Então, foi um corte que fez sentido, na minha opinião, porque a economia está parada, a economia está estagnada, a inflação em queda, e um dos mecanismos para a gente controlar esse tipo de coisa é baixando os juros. A gente vai entender um pouquinho logo mais na frente. Então, os seus investimentos, começa pelo investimento básico da galera, que é a poupança. Mexeu na Selic, mexe na poupança, automaticamente. Então, de uns tempos para cá, investir na poupança ficou quase que inviável. Quase que inviável, não, ficou inviável, ficou fora da casinha. Não faz sentido a gente investir mais na poupança. Por quê? Porque se a gente pegar a rentabilidade real da poupança, a gente vai ter uma rentabilidade, sei lá, hoje quase negativa, né? Precisa fazer as contas certinho, mas dependendo da inflação, se a gente tiver uma inflação aí de 3% ao ano, que é uma inflação baixa, né, ali no centro da meta, um pouquinho abaixo, já vai dar uma rentabilidade negativa. Ou seja, você vai ganhar 2,60 e pouco na poupança, vai perder 3 com a inflação, né? Você não teve rentabilidade negativa. Então, hoje, para você investir, para você fazer o seu dinheiro render, você precisa aprender um pouco mais sobre investimentos, precisa procurar outras alternativas, precisa entender mais sobre o assunto para poder não perder dinheiro, simples assim, né? Aonde mais a Selic influencia? Eu já falei, no banco, no cheque especial, no seu cartão de crédito. Aonde mais? Nas suas férias. Como assim nas férias? Cara, a taxa Selic vai influenciar na taxa de câmbio, né? Quanto menor, em tese, e a gente está vivendo isso, né? Vocês estão acompanhando aí que o dólar
rompendo a casa dos 5,80 já, daqui a pouco a gente está nos R$6 aí, nem viu. Porque quanto menor a taxa de juros, menos o governo paga por aqueles títulos públicos, lembra? Quanto menos ele paga, menor é o interesse das pessoas em comprar esses títulos, principalmente os estrangeiros. Principalmente se o risco... se eu tenho um título que paga... um título, sei lá, um título de um país europeu que paga 2%, e um título do Brasil que paga 2,5%, o cara analisa o risco. Que país tem maiores chances de dar calote? Que país é mais vulnerável a uma crise econômica? O país X. Então eu vou tirar o meu dinheiro do país X e vou colocar no país Y. Porque eu não quero correr o risco para ganhar uma taxa de juros pequena, né? Quando a taxa de juros é alta, faz sentido eu correr mais risco, né? Mais risco, mais probabilidade de retorno, então faz sentido eu manter o dinheiro naquele país. Quando a gente baixa esses juros, começa a não fazer muito sentido para muitos investidores. E o que acontece? Principalmente investidores estrangeiros, eles tiram o dinheiro do Brasil, eles vendem os seus títulos, para isso eles precisam levar o dinheiro para casa, né? Levar o dinheiro para onde for. A maioria desse dinheiro é transformada em dólar. Então, eu tenho um título, eu vendo esse título, o que acontece? Eu ganho reais, certo? Só que para levar ele embora, eu preciso pegar esses reais e comprar dólar para levar para casa, né? Então, eu vendo meu título, pressiono a cotação do dólar para cima, porque a procura por dólar aumenta, e isso faz a taxa de câmbio subir, faz as suas férias subir, faz a passagem de avião subir, faz, enfim, tudo aquilo que depende da cadeia do dólar, todos os produtos importados, serviços como os serviços aéreos, que têm muitas despesas em dólar, acabam sendo influenciados. Então, é daí que, por exemplo, a sua viagem acaba ficando mais cara com uma taxa de juros menor, por exemplo. Nem tudo são flores, né? Você vai ter um dólar mais caro, mas você vai ter outros benefícios. Então vamos falar mais ou menos de forma rápida, quando a Selic aumenta, qual é a lógica para se aumentar a Selic, qual é a lógica para se diminuir a Selic. A Selic, lembra que é aquele botão de volume da mesa do DJ, é um botão que regula, é uma componente importante da economia. Então, dependendo da necessidade do governo, da necessidade monetária, você aumenta ou diminui esse volume. Então, quando que a gente aumenta o volume? Quando é que faz sentido aumentar a taxa de juros? Quando a inflação está muito alta, quando a inflação está começando a disparar, o que a gente faz? A gente aumenta a taxa de juros para quê? Para que os investimentos em renda fixa fiquem atrativos, né? Para que a gente atraia capital externo, para que a gente adie o consumo, né? Por quê? Porque os financiamentos vão ficar mais caros, o carro vai ficar mais caro, a casa vai ficar mais cara, a taxa de juros do crediário vai ficar mais cara, então as pessoas, em compensação, a renda fixa vai ficar mais atrativa. Então pode ser que as pessoas vão trocar o consumo imediato por guardar o dinheiro, né? Ou simplesmente vão esperar. Eu não vou comprar agora, porque eu não vou comprar aquele carro que eu estava pensando, porque o financiamento subiu, eu não quero pagar mais e ponto final. Como as coisas ficam mais caras, as pessoas compram menos. Comprando menos, a gente diminui as demandas. Diminuindo as demandas, a gente tende a diminuir, a gente pressiona a inflação para baixo. Porque inflação, o que é? É muita procura e com oferta menor, né? Seja lá do que for. Se todo mundo vai no mercado, você deve ter vivido isso agora na pandemia, máscaras de 20 centavos para R$3. O que é isso? É uma pressão de demanda gigante por um produto e que o sistema, que a indústria não consegue acompanhar, não consegue produzir, não consegue atender, e aí as pessoas tendem a querer pagar mais. Quem tem produto aumenta o preço, porque vai encarecer a sua produção, porque o insumo vai encarecer, enfim. Aquele produto vai ficar mais caro porque a demanda dele é maior. Então, máscara, respirador,
álcool em gel. Você pode ver que tudo isso aumentou ao longo dessa pandemia. Por quê? Porque há alta procura e baixa oferta, né? Então isso acontece de maneira geral na economia inteira, né? Se você tem muita procura por imóveis, os imóveis sobem. Se você tem pouca procura, os imóveis caem ou tendem a ficar parados, enfim. Então, quando a gente aumenta, quando o Copom aumenta a taxa Selic, ele está mandando esse sinal para a economia. Olha, eu quero frear o consumo, eu quero diminuir a inflação e por isso eu vou correr alguns riscos e ter algumas consequências, como menos consumo. Menos consumo significa menos vendas significa menos lucros significa menos empregos significa menos compras, e menos compras significam menos produção, menos lucro, o ciclo começa a se repetir, e assim vai, né? Então, por quê? Porque a inflação naquele momento está doendo mais do que qualquer outra coisa. Então faz sentido a gente dar um remédio um pouco amargo para que a inflação não corroa o preço das coisas. Isso aconteceu há poucos anos atrás. A gente teve inflação, chegamos à inflação perto de 10% ao ano. Tivemos aí um pico inflacionário, a nossa taxa de juros estava mais alta, enfim, tivemos taxas de juros a 15%, 16%, né? Então era uma maravilha para a renda fixa, ganhar 15% ao ano sem fazer esforço, sem ter que pensar muito, só colocar no título, só colocar no CDB, era delicioso, né? Então a ideia e a lógica de se aumentar a Selic é essa. E quando a gente diminui a Selic? Quando a gente quer o efeito inverso, né? Quando a gente quer aumentar o consumo, o que a gente faz? A gente diminui os juros. Então, se os juros do carro diminui, se os juros da casa diminui, se os juros do crediário diminui, as pessoas tendem a tirar o dinheiro do bolso. Em contrapartida, os juros do consumo está diminuindo, né? Casas Bahia diminuiu os juros, a concessionária diminuiu os juros, os bancos diminuíram os juros do cartão, diminuíram os juros do cheque especial, diminuíram os juros do financiamento imobiliário. Em contrapartida, também se diminuiu a rentabilidade dos investimentos em renda fixa. Ou seja, você está ganhando menos nos investimentos e está tendo uma oportunidade de comprar mais barato. Então as pessoas fazem essa troca. Bom, agora eu vou realizar o sonho de comprar o meu carro. Agora eu vou realizar o sonho de comprar a minha casa própria. Enfim, o que isso estimula? Estimula a roda inversa. Pessoas vão comprar mais, indústrias vão produzir mais, vão ter que contratar mais, vão lucrar mais, novas pessoas sendo contratadas, tem mais pessoas no mercado comprando outras coisas, né? Aquele cara que estava desempregado, ele passa a ter uma renda, e aí a roda começa a girar do lado inverso, do lado próspero, né? Em contrapartida, ocorre aquele efeito sobre o dólar. Então, o dólar tende a ter uma pressão maior de alta, né? E aí a cadeia que depende da cotação do dólar vai ter aumentos de preço, né? Inevitável. Só que a gente corre o risco de aumentar a inflação, né? E aqui vai vários asteriscos, né? Quando a gente fala que a diminuição dos juros aumenta a inflação, nem sempre. Talvez a gente viva esse fenômeno agora, né? Nesse momento econômico que a gente está vivendo, pode ser que a gente não veja um aumento da inflação. Por quê? Porque a economia está parada, as pessoas não estão produzindo, as pessoas estão em casa. Por mais que a taxa de juros esteja em queda, esteja lá embaixo, as pessoas estão receosas, estão com medo, né? Tem um dado que muito me impressionou aí a semana que passou, foi a semana que passou, foi a produção de automóveis no Brasil caiu 90 e tantos %. Ou seja, as indústrias pararam de produzir carro. Por quê? Porque quem é que vai comprar carro nesse momento? Se a pessoa não sabe se vai ter emprego, se a pessoa não sabe se vai ter salário, ou ainda, ela continua no emprego, mas teve o salário reduzido, teve carga horária reduzida. A incerteza que cerca as pessoas
nesse momento, não é um momento de consumo, né? Claro, vai ter sempre um ou outro, mas a maioria não vai fazer grandes extravagâncias de consumo nesse momento. Então, eu não acredito que nesse cenário a gente vai ver um aumento de inflação. Inclusive, tem um fenômeno econômico, né, que inclusive é polêmico, porque tem economistas que dizem que não há sinais de que isso aconteça, outros dizem que sim. Enfim, eu acredito que acontece, né, tem alguns sinais ao longo da história aí de que isso acontece sim, que é a armadilha da liquidez. O que é a armadilha da liquidez? É um termo econômico, né? É um termo econômico citado por Keynes há muitos anos atrás, em que na prática o que acontece? A gente chega num determinado momento econômico, pode ser como o que está acontecendo agora, que não importa o que se faça, né, para colocar dinheiro na economia, as pessoas vão preferir ficar com o dinheiro embaixo do colchão, guardado, esperando um momento melhor. Então o governo toma medidas de queda de juros, de diminuição do compulsório, ou seja, inunda. Porque o que acontece quando o governo diminui o compulsório? Aquele que a gente falou lá no começo. Compulsório é mais um... Lembra dos botõezinhos da mesa do DJ? O compulsório é um botãozinho. Quando o governo diminui o compulsório, ele diminui esse componente, ele automaticamente está deixando os bancos com mais dinheiro disponível. Ou seja, o banco está com caixa para poder emprestar, para poder financiar, para poder fazer a roda girar. Então, em tese, quando o governo faz isso, ele está jogando dinheiro na economia e falando para os bancos, vocês estão liberados para emprestar. Vamos emprestar, vamos fazer a economia crescer, girar, investir, os empresários investirem, enfim. Só que se a taxa de juros está muito baixa, os bancos podem também ter receio de emprestar recurso para alguém a um juros baixos. Por quê? Porque ele pode acreditar que esse é um momento passageiro, que logo mais ali na frente esse momento vai passar e que a taxa de juros vai voltar a crescer. Então, por que ele vai fazer um financiamento de 10 anos para uma empresa com juros a 3% de Selic, se de repente ele pode esperar aí mais alguns meses e emprestar com juros maior, né? Sem contar no risco. Como é que ele vai emprestar para uma empresa passando por esse momento que, cara, será que esse momento vai durar muito tempo? Será que não vai? Será que a recessão vai ser boa para a saúde daquela empresa, da sua empresa? Será que aquela empresa vai quebrar? Não vai quebrar? Enfim, o risco é maior e os juros é menor, né? Assim como nós, consumidores, vamos preferir ficar com dinheiro na mão, ficar com dinheiro em casa, em vez de comprar uma casa, comprar um carro, remobiliar a casa, fazer uma reforma, porque você não sabe o que vai acontecer. Por mais que os juros estejam baixos, você prefere a segurança, prefere a liquidez, o banco a mesma coisa. Então a gente chega num momento em que não importa o que o governo faça, não importa os botões que se mexam, por mais que entre dinheiro na economia, aquele dinheiro fica represado na mão dos donos. Eles não colocam esse dinheiro para frente. Então a gente não faz o dinheiro chegar aonde deveria, né? Porque quando o governo diminui o compulsório, ele claramente quer que o dinheiro saia do banco e seja emprestado para mim, para sua empresa, para o seu patrão, enfim, para grandes projetos, para que aquilo gere novas riquezas, para que aquele dinheiro seja investido para criar novas riquezas. E se isso não acontece, chega um momento em que tem um monte de dinheiro represado e ele não serve para nada, acaba não servindo para nada. Então, é um tópico polêmico, mas que a gente tem que observar se a gente Brasil, né, se nós vamos passar por isso, porque a gente já está com uma taxa de juros pequena, a gente já diminuiu o compulsório, já tivemos uma taxa de inflação negativa, a menor desde 1988, ou seja, demanda lá embaixo, né, demanda geral lá embaixo.
E vamos ver se essas medidas tomadas pelo Copom vão surtir efeito. Claro que a taxa Selic não é algo que você baixa hoje e a partir de amanhã tudo muda. Não, leva um período, algum tempo, para que aquela medida comece a fazer sentido, comece a ter efeito na economia, né? Então, vamos ficar de olho, porque isso pode estar acontecendo. É isso. Eu acho que a gente falou bastante sobre Selic. Eu acho que deu para entender como essa notícia que sempre passa rapidinho no jornal, né? Você vê no jornal, você vê na internet, uma manchetezinha lá pequenininha, Copom corta a taxa de juros, enfim, subiu, caiu. Como essa notícia rápida, ela entra na sua vida sem você perceber e faz muita diferença na sua vida, na nossa vida, né? Então é isso que eu queria passar para vocês, passar essa ideia, ter essa noção, porque o objetivo aqui é sempre você conhecer mais, ter mais ferramentas, ter mais recursos, ter mais conhecimento para poder entrar no mundo dos investimentos com coerência, com consistência, com objetivo, com metas muito bem definidas. E quanto mais você conhecer, melhor vai ser a sua jornada, mais rápido vai ser a sua jornada. E é para isso que eu estou aqui, para facilitar essa jornada em busca dos seus objetivos financeiros, que eu não sei qual mas pode ser uma aposentadoria, uma independência financeira, a realização de algum sonho, enfim, não sei o que mas eu tenho certeza que o conhecimento financeiro vai fazer a diferença nesse objetivo, vai transformar esse objetivo, vai fazer com que ele seja atingido mais rapidamente ou menos rápido, né? Então, espero que tenha feito sentido. Para você do podcast, vai lá no meu Instagram, @roberto.francischini, manda um direct, manda sua mensagem, manda sugestão de tema, curte lá, vai no YouTube, também fica disponibilizado o vídeo dessa live, desse podcast para você assistir. E se você também quiser entrar no meu canal do Telegram, aqui na minha bio a gente tem um link que te leva para todos os meus canais, beleza? Acho que não tem pergunta pelo que eu acompanhei aqui rapidamente. É um tema espinhoso, não é um tema muito simples. Normalmente as pessoas aprendem, têm um contato único com esse, né? É o primeiro contato com esse tema. Normalmente é aquele assunto que não se tem dúvida no primeiro momento. Mas se você tiver dúvida, manda aqui no direct, manda lá que eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta, beleza? Grande abraço para todo mundo, uma ótima semana e até semana que vem. Até mais.